Oi, gente, vamos lá. Eu decidi falar aqui hoje sobre um dos assuntos que eu mais recebo mensagem no meu direct. Pessoas me perguntando, Bruna, como você consegue ter tanto foco? Como você consegue estudar? Como você consegue ler? E agora, depois do meu processo de emagrecimento, onde eu saí disso, para isso, é onde eu mais recebo esse tipo de mensagem. Bruna, diz como foi que você conseguiu, dá dica, diz como ter foco, como ser constante. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para conversar com vocês sobre isso. Primeiro ponto, vou trazer minha experiência de vida, o que eu vivi e o que eu tenho estudado muito para isso. Porque, como sempre, eu vou me basear também na literatura, na ciência, para eu me embasar o meu comportamento e a minha fala aqui para vocês. Primeiro, eu fui analisar a minha vida, como estava o meu cenário de vida atual. E aí, vendo uma vida completamente desajustada, completamente desorganizada e principalmente longe daquilo que eu desejava para mim, então eu decidi parar, me afastar, olhar para minha vida assim, de uma forma macro mesmo, do cenário que eu estava vivendo, e eu analisar quais os comportamentos, quais os hábitos que eu estava tendo que estava me levando a ter aquele cenário indesejado. Porque assim, eu pensava, eu não quero ter esse resultado. E assim, gente, a nossa vida, o que eu vivo hoje é um resultado de ações e decisões e comportamentos que eu tomei lá atrás. Um dia, dois, três, um mês, um ano. Então eu disse, chega. Eu vou começar a mudar o meu comportamento para que eu tenha resultados diferentes. E foi assim que eu comecei a fazer. E é a partir daí que a mudança começa. Quando você percebe que você precisa mudar, que você não está contente com o resultado que você está vivendo. E para você mudar o resultado, você precisa mudar a causa. Para você mudar o cenário de vida, você precisa mudar seus comportamentos, seus hábitos. Então, o que foi que aconteceu? Depois dessa tomada de consciência, não quero isso. Vamos para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Quais são os comportamentos, quais são as atitudes que estão me levando para esse cenário indesejado, para essa vida indesejada. E aí você começa a avaliar quais são os comportamentos que estão te levando para ali. Quando você detecta, por exemplo, eu quero ter o corpo ideal, mas eu não pratico atividade física. Então, a ausência da atividade física é uma decisão ruim para se eu quero ter, por exemplo, hipertrofia, uma diminuição de peso. Depois de detectar quais os hábitos ruins, eu vou começar a encontrar quais são os hábitos que me levam para o caminho oposto, para o lado oposto, para o sentido oposto. Então, eu começo a fazer um negócio que é chamado de substituição de hábitos. Então, eu vou trocar um hábito ruim por um hábito bom. Não é fácil, eu sei, principalmente quando você tem um padrão, principalmente quando você já tem crença. Mais difícil é diferente de impossível. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Pelo contrário, é completamente possível. E muito vantajoso quando você muda os seus hábitos. Porque o que é que acontece? Mudança de hábito, mudança de vida. Mudança de hábito, mudança de vida. Quer melhorar a sua vida? Melhore seus hábitos. Não tem outro caminho. Agora nós temos um caminho. Como eu mudo os meus hábitos? Para quem não sabe o que é hábito, hábito é um comportamento automático. É igual quando você acorda e você vai escovar o dente. Você não fica pensando, eu vou passar a escova de um lado, depois eu vou passar a escova do outro. Não. Você simplesmente, automaticamente, você já escova os seus dentes. Então, como é que minha questão foi, como eu vou fazer aquele hábito que eu quero implantar na minha vida se tornar automático? Eu não precisar esperar motivação para fazer ele. E o bom dessa mudança de hábito é que não precisa ser necessariamente implantado só para perder de peso. Pelo contrário. Então, quando eu aprendi a mudar os meus hábitos, eu implantei, óbvio que eu quis mudar baseado na mudança de peso, mas quando eu aprendi,
eu peguei e repliquei essa estratégia para as outras áreas da minha vida. E aí eu estou colhendo os resultados das outras áreas. Então eu posso pegar a mudança de hábito e aplicar na minha vida financeira, na minha vida amorosa, na minha vida familiar, na minha vida social, em qualquer área. Porque se eu não estou feliz com o resultado da minha vida, sei lá, profissional, eu tenho que mudar meus hábitos profissionais para eu ter um resultado diferente. Em qualquer área, gente. Quer ter resultado diferente em qualquer área da sua vida? Mude os hábitos daquela área. Então é isso, gente. Replicando essas estratégias em qualquer área da sua vida, você vai ter resultados diferentes. Bons hábitos, bons resultados. Maus hábitos, mau resultado. Simples, simples. Outro detalhe para finalizar. Meta é muito importante, mas não foca só na meta. Como assim? Foca também no processo. Se eu tenho uma meta, vou dar um exemplo. Eu tenho uma meta de ler um livro. Eu quero ler um livro. Quando eu termino esse livro? E agora? O que é importante? Que a minha meta, que no processo de eu atingir aquela meta, eu me torne alguém. Ao invés de ter a meta de ler um livro, eu me torne uma leitora. Por exemplo, quando eu terminar esse livro, eu começo esse, e assim por diante. No processo de eu emagrecer, eu me torne uma pessoa mais saudável. Porque senão, quando eu atingir meu peso, como eu já fiz N vezes, eu não me torno uma pessoa saudável. Porque eu só foquei na meta. Então é isso. Analisei minha vida, não estava gostando dos resultados. Fui na raiz do problema, comportamento humano. A construção do hábito, como é que eu faço para trocar um hábito ruim por um hábito bom, que realmente esse comportamento seja duradouro, seja automático, seja menos difícil, se torne mais prazeroso a mudança desse hábito, como é que um micro hábito impacta na vida. Então eu fui fazendo experimentos, criando ferramentas e finalizou na criação de um protocolo, na qual eu intitulo como Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida. E se você também não está satisfeito com o resultado da sua vida, esse ano ainda dá tempo você mudar de vida, já falei isso aqui. Manda uma mensagem para mim, que eu te mando o link para você ter acesso também a esse protocolo. E, gente, vamos mudar a nossa vida através dos nossos hábitos, porque não tem outra. É esse o caminho. Um beijo.